Pessoal, então nesse vídeo eu apresento a minha discordância relativamente a uma teoria elaborada por cientistas do Instituto Pasteur e de uma universidade francesa, em que os cientistas, os eruditos cientistas franceses, eles tentam apresentar uma nova óptica relativamente ao mecanismo de infecção pelo coronavírus. Até então, a teoria preponderante é de que o coronavírus, por apresentar receptores de superfície, glicoproteínas, com que apresentam dois centros de ligação, S1 e S2, sendo que o S1 se liga na enzima conversora da angiotensina 2, ACE2, enquanto que o S2, o centro de conformação S2, se liga na membrana plasmática, de maneira que, por meio desse mecanismo, o coronavírus invade a célula, ele passa do meio extracelular para o meio intracelular e intracitoplasmático. Pois os eruditos professores franceses eles estão tentando modificar a óptica relacionada com esse mecanismo de infecção, apresentando a ideia de que existiria um outro sítio de ligação para o coronavírus, qual seja a ligação em receptor. E, de fato, o SARS-CoV-2 ele pode se ligar a esses receptores nicotínicos para acetilcolina. Mas daí ao fato dele poder penetrar pela abertura desse poro central presente nesse receptor é algo que contraria a lógica, porquanto, mesmo admitindo-se essa possibilidade de ligação do SARS-CoV-2 nesse receptor nicotínico para acetilcolina, de maneira a propiciar uma abertura desse poro, esse coronavírus ligado, tanto os demais coronavírus, eles não podem penetrar por esse poro, através desse poro, dessa abertura central desse receptor. Ressalto novamente, mesmo tendo o coronavírus, o SARS-CoV-2, se ligado e proporcionado uma ação agonista de maneira a dilatar esse poro, porquanto a abertura desse poro é de 6 a 7 nanômetros no máximo. E o SARS-CoV-2 ele apresenta um diâmetro médio em torno de 120 nanômetros. Então, com toda a vênia aos eruditos professores do Instituto Pasteur na França, eu discordo e complementarei essa minha discordância com outros dados que eu reporto nos slides. De maneira que eu inicio a minha discordância acerca dessa hipótese nicotínica preconizada por esse grupo de professores e cientistas do Instituto Pasteur na França e de uma universidade francesa, trabalho esse que foi também corroborado por um grupo de professores da Universidade de Houston, no Texas, em que eu começo essa minha discordância apresentando essa conclusão em tela que foi retirada e extraída do trabalho do grupo de cientistas do Instituto Pasteur, em que os cientistas e professores concluem que, segundo eles, a nossa hipótese nicotínica, a hipótese deles, que o vírus poderia entrar no corpo através de neurônios do sistema olfatório ou através do pulmão, levando a diferentes quadros clínicos com diferentes resultados, e que também essa hipótese nicotínica preconizada por esses cientistas e professores do Instituto Pasteur contrasta com a correntemente aceita visão que o receptor da enzima conversora da angiotensina 2
seria o principal receptor para o SARS-CoV-2 entrar nas células. Basicamente, essa primeira conclusão dos autores de que, de fato, o coronavírus ele poderia entrar no corpo através do sistema olfatório ou através do pulmão, isso aí é patente. Também o fato de que o SARS-CoV-2 pode se ligar nesses receptores nicotínicos para acetilcolina, também não há o que contestar. O que eu contesto é que o fato dele se ligar nesses receptores nicotínicos, apresentando até mesmo uma ação agonista, não significa com isso que ele possa penetrar pela abertura máxima desse poro, que é em torno de 6 a 7 nanômetros, porquanto ele tem um diâmetro de 120 nanômetros. Então, de maneira que, mesmo que ele se ligue nesses receptores nicotínicos, promova uma ação agonista, ele que se ligou não pode penetrar pela abertura desse poro, que foi ampliada em decorrência dessa ligação, nem os demais SARS-CoVs localizados nas cercanias podem penetrar nesse poro dilatado, nesse poro aberto, porquanto o diâmetro não possibilita. Além do que, eu também discordo dessa outra parte de que essa teoria, essa hipótese nicotínica, ela contraria essa óptica vigente no meio acadêmico de que o principal receptor de ingresso do SARS-CoV-2 na célula seja o receptor da enzima conversora da angiotensina 2. Não, essa teoria, essa hipótese, melhor dizendo, de que o SARS-CoV se ligando nesse receptor nicotínico para acetilcolina, como ele pode se ligar, ele vem, isso sim, ao contrário do que os autores afirmam, corroborar essa teoria, que é a teoria vigente de invasão do SARS-CoV-2 na célula pulmonar, com toda a vênia aos eruditos professores e cientistas do Instituto Pasteur na França, porquanto a ligação desse SARS-CoV-2 nesses receptores nicotínicos ativa uma rota metabólica, especialmente a ativação da enzima conversora da angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2 e, por meio da ativação e aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2, que utiliza como substrato a angiotensina 2, produzida em decorrência do aumento da atividade catalítica dessa enzima conversora da angiotensina, ou seja, ACE, em decorrência dessa ligação do SARS-CoV-2 para o receptor, no receptor nicotínico, induz esse aumento da expressão e atividade dessa enzima conversora da angiotensina 2, que é o receptor para o SARS-CoV-2 penetrar na célula, de maneira que essa teoria de ligação do SARS-CoV-2 a esse receptor nicotínico, ao contrário do que os autores afirmam, vem corroborar essa principal, ressalto novamente, via de internalização do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular. Ressalto novamente com toda a vênia a conceituada instituição de pesquisa francesa que está financiando essa hipótese nicotínica e os estudos de triagem clínica que decorrem dessa elucubração.
De maneira que a criatividade francesa não se restringe meramente à tentativa de modificar essa teoria até então aceita de que o principal mecanismo de invasão, de contágio, de infecção do coronavírus na Covid-19 seria a sua ligação à enzima conversora da angiotensina 2, presente de permeio à membrana plasmática, que atuaria como um receptor de modo a proporcionar a invasão do coronavírus por meio de endocitose catalisada pelas enzimas catrina. Os cientistas franceses elocubram a ideia, a hipótese de que o coronavírus também poder-se-ia ligar em receptores do tipo nicotínico para acetilcolina localizados em nível do sistema nervoso central e cujo coronavírus atingiria essa localização em nível do sistema nervoso central por meio da invasão via nervos periféricos, semelhantemente ao que ocorre com outros vírus, tais como os vírus da família herpes, ou seja, os herpes vírus. Também o coronavírus poderia se ligar nesses receptores distribuídos em outros tecidos, dentre os quais não somente o tecido nervoso central, mas tecidos tais como o pulmonar, o intestinal, o renal, o hepático, dentre outras. Além do que, os cientistas franceses também elocubram com uma certa criatividade a possibilidade da nicotina presente no tabaco, ingerida na forma de cigarros ou de cigarros eletrônicos, ou até mesmo pelo rapé, ao se ligar nesses receptores nicotínicos para a acetilcolina, eles inibirem a ligação do coronavírus e, ao mesmo tempo, poderia também ativar a enzima renina, de maneira que o angiotensinogênio seria transformado em angiotensina. Também essa nicotina ligada a esses receptores nicotínicos poderia ativar a enzima conversora da angiotensina, que, utilizando esse substrato angiotensina 1, promoveria a angiotensina 2. Em consequência dessa ativação e expressão da enzima conversora da angiotensina, a angiotensina 1, que é o substrato para a atividade catalítica da enzima conversora da angiotensina 2, diminuiria de concentração, de disponibilidade para essa enzima em decorrência da ativação da enzima conversora da angiotensina. De maneira que também, além da inibição da ligação do vírus, do coronavírus, a esse receptor ACE2, também em decorrência da diminuição da atividade e da expressão dessa enzima, resultaria na não ligação e, consequentemente, ativação por metabólicos decorrentes da inibição dessa via metabólica, da síntese e secreção de prostaglandina, óxido nítrico e fator beta transformante do crescimento, que induziriam uma melhora da atividade respiratória em decorrência da inibição desses mediadores pró-inflamatórios e fibrinogênicos. Nesse contexto, com toda a vênia, mas com toda a vênia, a erudição dos cientistas franceses, a despeito de reconhecer que, de fato, a nicotina, ao se ligar em receptores nicotínicos para acetilcolina em diferentes tecidos,
pode promover a inativação e diminuição da expressão da enzima conversora da angiotensina 2 por meio do aumento da atividade catalítica e da expressão da enzima conversora da angiotensina em decorrência da diminuição do substrato angiotensina 1 para a enzima angiotensina 2, resultando tanto na inibição, na diminuição da ligação do coronavírus nesses receptores para a enzima conversora da angiotensina 2, como também diminuição da síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos pró-inflamatórios via ativação de receptores MAS, tais como prostaglandinas, óxido nítrico e fator beta transformante do crescimento. Eu também faço a ressalva de que, em decorrência também da ativação dessa enzima conversora da angiotensina, com a produção de angiotensina 2, utilizando como substrato angiotensina 1, o aumento da concentração de angiotensina 2, que também é substrato para a enzima conversora da angiotensina 2, promove também o aumento da atividade funcional da expressão dessa enzima, de maneira que também esses receptores MAS podem ser ativados pelo metabólito, pelo produto dessa atividade catalítica denominado angiotensina 1,7, além do que também em decorrência da ativação da enzima APA ocorre também a ativação dos receptores ATR4, igualmente outros sim, resultando na produção de prostaglandina, óxido nítrico e fator beta transformante do crescimento, também por essa outra rota metabólica. Também a angiotensina 2, além de induzir o aumento da atividade da enzima conversora da angiotensina 2, também promove a ativação de receptores ATR1 que induzem a síntese e secreção do fator inibidor, do fator ativador do plasminogênio, também resultando em fibrose. Portanto, em decorrência da ativação dessa outra rota metabólica da enzima conversora da angiotensina 2 via produção de angiotensina 2, eu entendo que a nicotina, os seus ingeridas nas suas diferentes formas, não inibe a ligação do coronavírus, o contágio, a infecção do coronavírus a essa enzima conversora da angiotensina 2 e também não promove a inibição de fatores pró-inflamatórios, de citoquinas pró-inflamatórias, de fatores de crescimento e outros mediadores químicos pró-inflamatórios, e também não impede a inibição desses mesmos mediadores químicos relacionados, alguns deles, com a fibrose pulmonar, tal como o fator beta transformante do crescimento e o fator inibidor do ativador do plasminogênio. Com toda a vênia, mas com toda a vênia aos cientistas franceses, a criatividade dos cientistas franceses defendida com exacerbada força e entusiasmo. No mais, um grande abraço e eu espero que, se o pessoal aí que faz uso da nicotina não concorde com essa minha discordância, pelo menos compreenda e entenda o motivo dessa discordância. Além do que, um outro dado que deve ser considerado
quando se analisa a afirmação de que a infecção pelo Covid-19 é uma doença dos receptores nicotínicos para acetilcolina, que pode ser controlada e evitada pela nicotina, com base na afirmação de que a nicotina competiria estérica ou alostericamente com a ligação do SARS-CoV-2 a esses receptores, além do fato de que não é possível a passagem do SARS-CoV-2 por meio da abertura máxima existente na porosidade central desses receptores nicotínicos para a acetilcolina, é a interação que há entre esses receptores nicotínicos para acetilcolina com os receptores da enzima conversora da angiotensina 2. E relativamente a essa interação, é importante se ressaltar que, relativamente à interação dos receptores nicotínicos da acetilcolina com os receptores da enzima conversora da angiotensina 2, seja pelo bloqueio dos receptores nicotínicos para acetilcolinas e, consequentemente, da enzima conversora da angiotensina proporcionada pela ligação do SARS-CoV-2 nesses receptores, seja pela ativação dos receptores nicotínicos para acetilcolina e ativação da enzima ACE2, ambos promovem vias de ativação e de expressão da enzima conversora da angiotensina 2, de maneira que, independentemente da ligação de qualquer um, seja da nicotina, seja do SARS-CoV-2, nesses receptores nicotínicos para acetilcolina, vai ocorrer o aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2, resultando em uma maior internalização do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular, salvo melhor juízo. De maneira que os autores, para prevenir a infecção e a retropropagação do vírus pelo sistema nervoso central, os autores estão planejando um ensaio terapêutico contra o Covid-19 com adesivos de nicotina e outros agentes nicotínicos ou outros métodos de ingestão, como cheirar, mastigar, em pacientes hospitalizados e na população em geral. Olha, com base nos mecanismos que nós analisamos referentemente à ação da nicotina, se percebe que não há nem o bloqueio. A ação da nicotina não resulta nem no bloqueio da internalização do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular, nem também no bloqueio de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que contribuem para essa tempestade de citoquinas que ocorre especialmente em pacientes hospitalizados, pacientes que encontram em estados mais graves da infecção pelo Covid-19. E o efeito anti-inflamatório que é atribuído à nicotina pode contribuir a essa redução, essa redução na síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos proporcionadas
pela nicotina decorrente da ativação de algumas vias metabólicas relacionadas com o sistema renina-angiotensina, ou então por meio do seu efeito anti-inflamatório colinérgico na fase inicial de invasão pelo SARS-CoV-2. Tal redução pode contribuir justamente para evitar que haja a produção de uma resposta inflamatória de natureza imune capaz de deter, de destruir esse coronavírus, esse SARS-CoV-2, na sua fase inicial de invasão. De maneira que eu vislumbro para esse trabalho um resultado estatisticamente não significativo referentemente quando comparados pacientes com Covid-19 que fazem o uso ou que farão o uso dessa nicotina nas suas diferentes formas, relativamente àqueles que não utilizam a nicotina. E se encontrar algum resultado estatisticamente significativo, pode ser direcionado para uma maior susceptibilidade dos pacientes que fazem uso da nicotina nas suas diferentes formas à infecção pelo SARS-CoV-2, com toda a vênia aos eruditos professores franceses, mas eu entendo que eles jogarão dinheiro fora com essa pesquisa que pretendem ou que estão realizando. Nesse vídeo foi apresentado um trabalho elucubrado pelos professores do Instituto Pasteur na França, segundo o qual eles pretendem e estão desenvolvendo uma triagem clínica referentemente ao emprego da nicotina como prevenção e tratamento da Covid-19. Trabalho esse, triagem clínica essa, que constará ou consta de administrar para os pacientes hospitalizados, portadores de Covid-19, bem como pacientes assintomáticos e na população em geral, a nicotina nas suas diferentes formas. E esse trabalho ele teve como base, como fulcro, a hipótese elaborada por esses cientistas e professores do Instituto Pasteur na França, hipótese essa denominada hipótese nicotínica, segundo a qual a nicotina, por bloquear a ligação do coronavírus nos receptores nicotínicos para acetilcolina, apresentaria esse efeito preventivo e terapêutico. Entretanto, é importante se ressaltar que, a despeito tanto do coronavírus quanto da nicotina poderem, de fato, se ligarem em receptores nicotínicos para acetilcolina, tanto o coronavírus ligado nesses receptores quanto a nicotina ligado nesses receptores, o coronavírus ele não promove o aumento do contágio, da infecção, apesar de ambos, tanto a nicotina quanto o coronavírus, poderem ampliar, dilatar o poro central existente nesses receptores. Entretanto, nem o coronavírus nem a nicotina apresentam, mesmo ampliando esses poros centrais desses canais, o coronavírus não apresenta a propriedade de propiciar a invasão dos demais coronavírus, mesmo ligado nesse receptor, e a nicotina não apresenta a propriedade de bloquear o ingresso desses coronavírus através desses receptores, porquanto tanto o coronavírus quanto a nicotina, ao ampliar esse diâmetro desses poros, um diâmetro máximo é em torno de 6 a 7 nanômetros e o coronavírus apresenta 120 nanômetros. Então, nem o coronavírus pode invadir por esse poro e nem a nicotina pode propiciar, seja
o aumento da infecção, do contágio por meio desses poros, seja a diminuição em decorrência de bloquear esses receptores para a ligação do coronavírus. Isto posto, há que se considerar, e como nós consideramos nesse trabalho e explicamos, a relação entre esses receptores e os receptores que de fato guardam uma relação com a invasão, com a infectividade, com o contágio do SARS-CoV-2, do coronavírus, qual seja o ACE2, ou seja, o receptor da enzima conversora da angiotensina 2. De fato, a nicotina, quando se liga nesse receptor, ela bloqueia a ligação do coronavírus nesse receptor e, ao mesmo tempo, ela pode interagir por diferentes rotas metabólicas com esse receptor da enzima conversora da angiotensina 2. Contudo, a nicotina ela apresenta a propriedade por uma determinada via metabólica, qual seja o aumento da concentração da angiotensina 2, que é um produto do aumento da atividade da enzima conversora da angiotensina, induzida por essa ligação da nicotina nesses receptores nicotínicos para acetilcolina. Esse aumento dessa produção de angiotensina 2 determina o aumento da expressão e da atividade da enzima conversora da angiotensina 2, de maneira que ocorre o aumento da internalização do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular, mediante a ligação da nicotina nesses receptores nicotínicos para acetilcolina, de maneira que ela não pode ser utilizada na prevenção e no tratamento do SARS-CoV-2, da Covid-19, isoladamente. É bem verdade que a nicotina, por uma determinada rota metabólica, qual seja a diminuição da concentração do substrato angiotensina 1, que também é um substrato da enzima conversora da angiotensina, ela promove essa diminuição na expressão e na atividade da enzima conversora da angiotensina 2. Entretanto, é importante ressaltar que essas duas rotas antagônicas, elas paradoxais, essa rota ela é direcionada no sentido da produção do aumento da concentração de angiotensina 2 pela ligação da nicotina, porquanto, relativamente à afinidade desses dois substratos, angiotensina 2 e angiotensina 1, a afinidade da angiotensina 2 é cerca de 4 vezes maior ao da angiotensina 1, de maneira que a ligação da nicotina nesses receptores nicotínicos para acetilcolina promove o aumento da expressão da enzima conversora da angiotensina 2 e, consequentemente, o aumento da internalização da passagem do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular, por meio de endocitose, ressalto novamente, catalisadas pelas enzimas catrinas. E a propósito desse trabalho que o grupo de professores e cientistas do Instituto Pasteur estão implementando, se eu tivesse a oportunidade de conversar com esses colegas do Instituto Pasteur, eu diria, olha, o esperado nesse trabalho que vocês estão implementando é uma diferença estatisticamente não significativa referentemente ao emprego da nicotina isoladamente no tratamento da Covid-19, com toda a vênia. Contudo, mesmo
discordando da teoria nicotínica proposta, na hipótese nicotínica proposta pelos professores do Instituto Pasteur, e também da metodologia utilizada nesse trabalho referentemente à utilização da nicotina na prevenção e no tratamento da Covid-19, que eu entendo que os cientistas e professores do Instituto Pasteur irão jogar dinheiro fora. Eu vislumbro nesse trabalho dois aspectos positivos, qual seja, o primeiro dele é que, de fato, a nicotina, por ser um antagonista, ou melhor dizendo, por ser um agonista desses receptores nicotínicos, ela apresenta a propriedade de apresentar um efeito sinérgico com determinadas drogas, tais como a nitazoxanida, de maneira que em pacientes fumantes que usualmente apresentam um nível alto de ingestão de nicotina, a nitazoxanida, a anita, ela pode ser benéfica para o paciente, de maneira que nesses pacientes talvez a anita apresente resultados mais eficazes do que na população em geral, em pacientes não fumantes. O outro aspecto relativamente à utilização da nicotina no tratamento da Covid-19 seria o fato de que existem estudos referentemente ao tratamento de eumintos por drogas, tais como a nitazoxanida, a ivermectina, em que a utilização da nicotina pode reverter a inibição desses eumintos com relação a esses dois medicamentos, a nitazoxanida e a ivermectina, de maneira que talvez algo semelhante possa ocorrer com relação à utilização da nicotina, com relação à inibição, uma possível inibição do SARS-CoV-2 referentemente ao tratamento com a nitazoxanida e ivermectina, de maneira que sugiro também que se modifique essa triagem, não se restrinja basicamente ao tratamento com a nicotina, mas com a nicotina associada à ivermectina e a nitazoxanida. No mais, um grande abraço. Me desculpo dos colegas do Instituto Pasteur por discordar da teoria por eles preconizada, e espero, sinceramente, que esse vídeo possa ter sido útil para você que assiste os meus vídeos, desenvolver o senso crítico a respeito da utilização da nicotina e também de outras drogas, tais como a nitazoxanida, a ivermectina, associada ou não a nicotina. No mais, um grande abraço e espero sinceramente que esse vídeo possa ter contribuído para você desenvolver o senso crítico referentemente a essa